Algumas armas jamais deveriam ter existido, forjadas por deuses, temidas por imortais. Uma lâmina podia comandar os ventos, uma lança jamais errava o alvo, não importasse a distância. E uma arma era tão poderosa que seu uso foi proibido para preservar o próprio tecido do universo. Esta noite, revelamos as armas lendárias mais formidáveis já concebidas. De lâminas divinas a instrumentos de aniquilação total, este é Os Imortais, onde as lendas nunca perecem. Inscreva-se e ocupe seu lugar nas fileiras das lendas ao longo da história. Algumas armas foram mais do que ferramentas de guerra. Eram forças da natureza, temidas até mesmo pelas divindades. Esta é a sua história. Em 10º lugar, a Kusanagi, no Tsurugi. Empunhada pelo deus da tempestade, Susanoo, e pelo herói Yamato Takeru. Você sabia que em 2025 existe um objeto tão sagrado que ao mundo é proibido contemplá-lo? Iniciamos no Japão com a lendária Kusanagi no Tsurugi. Isto não é apenas uma relíquia. É um dos 3 regalias imperiais. Sussurra-se que o imperador ainda aguarda em segredo absoluto sob um protocolo de espiritualidade que permanece inviolável há séculos. Sua origem épica parece um pesadelo mitológico. A lenda fala do deus da tempestade, Susanoo, banido para a terra, onde enfrentou a aterradora Yamata, no Orochi, uma serpente colossal com 8 cabeças e 8 caudas. Após inebriar a besta e decapitá-la, Susanoo tentou cortar sua 4ª cauda, mas sua própria espada se despedaçou. Investigando a ferida, ele descobriu uma lâmina divina oculta na carne do monstro. Uma espada de dureza impossível, a Kusanagi. Mas o que a torna verdadeiramente poderosa? É muito mais do que um fio cortante. Seu verdadeiro poder reside no domínio absoluto sobre a natureza. Seu nome significa ceifadora de grama. Um título que soa humilde, até que conhecemos a lenda. O herói, Yamato Takeru, foi emboscado em um campo por inimigos que atearam fogo à relva para queimá-lo vivo. Em vez de se render, ele usou a espada para ceifar a vegetação com velocidade sobrenatural, descobrindo que a lâmina podia manipular as correntes de vento. Com um único golpe, ele redirecionou o fogo contra seus atacantes, incinerando-os em sua própria armadilha. Como curiosidade, esta espada é o símbolo supremo da legitimidade imperial. Ninguém fora da linhagem imperial e dos sumos sacerdotes do santuário Atsuta contemplou a lâmina em séculos. Mesmo durante a entronização do imperador, o objeto permanece envolto em caixas e tecidos sagrados. É uma arma que esbate a fronteira entre a história e o mito, um objeto que mantém o equilíbrio espiritual de toda uma nação. Se uma espada que controla o vento o impressionou, prepare-se, pois as armas que virão desafiam as leis da física e do próprio espaço. Em 9º lugar, Gungnir, a lendária lança do pai de todos, Odin. Imagine uma arma que ignora por completo a perícia do guerreiro, focando apenas no resultado absoluto. Falamos de Gungnir, a lança lendária do pai de todos. Enquanto a maioria das armas exige mão firme e mira perfeita, este artefato opera em um nível de certeza divina, que desafia tudo o que sabemos sobre combate. Hoje falamos de tecnologia inteligente e mísseis guiados, mas os deuses nórdicos possuíam algo muito mais aterrorizante. Há milhares de anos, a origem mitológica desta arma está ligada ao astuto Loki, que a encomendou aos mestres ferreiros, conhecidos como os Filhos de Ivaldi. Estes anões forjaram Gungnir usando os materiais mais refinados de Svartalfheim, equilibrando-a de tal forma que parecia não ter peso na mão de um deus. Contudo, seu verdadeiro poder não era o equilíbrio físico, mas as runas sagradas gravadas na ponta pelo próprio Odin. Estas runas permitiam que a lança alterasse as leis da física e o tecido da realidade no momento do impacto. Seu fato de poder primário é o que especialistas chamam de precisão matemática. Gungnir é famosa pelo fato de que jamais pode ser detida e, mais importante, jamais erra. Uma vez que Odin a arremessa, a arma torna-se um projétil inescapável. Não importa se o inimigo se esconde atrás de um escudo sólido, se esquiva atrás de uma parede de pedra ou se uma ventania de força furacânica tenta desviá-la. A lança corrigirá literalmente sua trajetória no ar para encontrar o coração da vítima. É a arma suprema do destino. Se Odin o marca com Gungnir, seu tempo neste mundo findou. Como fato histórico curioso, Gungnir não servia apenas para a defesa pessoal. Odin arremessou esta lança sobre as cabeças dos deuses Vanir para sinalizar o início da Primeira Guerra na história do mundo. Ao fazê-lo, iniciou o grande conflito entre os Aesir e os Vanir, um evento que definiu o início da história nórdica como a conhecemos. Até hoje, a lança permanece o símbolo da vontade inquebrantável de Odin e de seu papel como senhor da guerra. Se você achava que uma lança que nunca erra era assustadora, espere, pois nossa próxima arma é um pesadelo flamejante que possui vontade própria. No 8º lugar, a Redwyre, a lança sanguinária de Lugh. Imagine uma arma tão terrivelmente violenta e imprevisível que deve ser mantida sedada apenas para evitar que assassine seu próprio mestre. Esta é a realidade da lendária lança conhecida como Aredbeheir, a lança de Lugh. Enquanto outras armas mitológicas exigem um herói para empunhá-las, esta relíquia celta possui uma consciência aterrorizante e uma sede insaciável por abate.
Mitos irlandeses antigos descrevem uma arma que não apenas obedece ao dono, mas busca ativamente sua próxima vítima com um instinto mágico predatório e caótico. A origem mitológica desta lança está envolta em mistério e sangue. Era um dos 4 tesouros trazidos pelos Tuatha Dé Danann, uma raça de seres divinos de suas místicas cidades nortenhas. A lenda diz que pertencia a Lugh, o de braço longo, mestre de todas as artes. Contudo, a lança não era uma ferramenta passiva, era uma entidade viva feita de fogo celestial e malícia pura. Era tão volátil que, quando não estava em uso, sua ponta precisava ser mantida submersa em um enorme caldeirão cheio de suco de papoulas negras esmagadas. Não era um ritual de limpeza, mas uma forma de adormecer quimicamente a arma, sedando seus instintos assassinos para que não destruísse tudo ao seu redor. Seu fato de poder primário é sua autonomia aterrorizante. Ariadne Bhaer é uma chama senciente. Ela não precisa ser mirada ou arremessada por mão humana para encontrar seu alvo. Se o mestre a libera no campo de batalha, a lança voará pelos ares por conta própria, impulsionada pelo seu fogo interior, massacrando batalhões inteiros de inimigos sem parar. Ela age como um míssil guiado do mundo antigo, movida por uma fome psíquica por força vital. Quando a batalha termina, o guerreiro deve recuperar cuidadosamente a lâmina vibrante, ensanguentada, e forçá-la de volta ao suco de papoula, antes que ela se volte contra seus aliados. Como fato curioso, a lança também era uma arma psicológica. Ela emitia um lampejo de luz tão cegante e intenso que podia queimar as retinas de um exército inteiro, antes mesmo que a lâmina os tocasse. Muitos soldados morriam sem nunca ver a lança que os perfurava, cegados por um clarão divino, que anunciava seu fim. Se você acha a ideia de uma lança flamejante, autoconsciente e perturbadora, espere até ver a próxima arma em nossa lista. Um martelo tão pesado que requer luvas mágicas apenas para ser tocado. Passando para o 7º lugar, Mjolnir, o martelo esmagador de montanhas de Thor. Esqueça a versão que viu no cinema moderno. O martelo mitológico do Deus do Trovão é muito mais rude do que qualquer adaptação de super-herói. Falamos de Mjolnir, uma arma tão maciça e transbordante de energia bruta que até o poderoso Thor precisava de equipamento mágico, apenas para manejá-la. Embora muitos pensem nele como um instrumento contundente, é uma ferramenta divina de destruição e bênção sagrada que moldou a paisagem do mundo nórdico. A origem mitológica de Mjolnir começou com uma aposta perigosa feita por Loki. Ele desafiou os mestres ferreiros anões, Brok e Sindri, a criar itens mais poderosos que os dos outros deuses. Durante a forja, Loki transformou-se em uma mosca e picou os ferreiros para sabotar o trabalho. Esta interferência fez com que o cabo do martelo ficasse incomumente curto, significando que só poderia ser empunhado com uma mão. Apesar desta falha física, o resultado foi uma arma de magnitude tão devastadora que os deuses a declararam o maior presente já criado para defender Asgard contra os gigantes. Seu fato de poder primário o define como um esmagador de montanhas. Mjolnir não servia apenas para lutar, Thor usava-o para nivelar cordilheiras e alterar a geografia da Terra. Quando arremessado, atingia com a força de 1 milhão de raios, jamais falhando o alvo e retornando sempre à mão de Thor, como um predador. Para gerir este poder, Thor precisava usar as manoplas de ferro Jarngripr, que impediam que o martelo queimasse suas mãos, e um cinto que duplicava sua força. O martelo também possuía a propriedade mágica de encolher para o tamanho de um pingente, permitindo a Thor escondê-lo sob a túnica para viajar despercebido. Como fato curioso, Mjolnir era muito mais que uma máquina de matar, era um instrumento sagrado, usado para santificar eventos sociais importantes. O povo nórdico usava réplicas do martelo para abençoar casamentos, funerais e até recém-nascidos. Seu poder mais bizarro foi demonstrado quando Thor o usou para ressuscitar seus bodes mágicos Tangrisnir e Tanninjostr, após terem sido devorados, trazendo-os de volta à vida completamente curados. Se você acha um martelo esmagador de montanhas impressionante, espere até ver nossa próxima arma, uma ferramenta, que pode rachar os próprios alicerces do planeta. Em 6º lugar, o tridente de Poseidon. Esqueça tudo o que sabe sobre simples ferramentas de pesca. Este não é um cetro decorativo para um rei dos mares. Falamos do tridente de Poseidon, a chave literal que mantém a crosta terrestre unida. Na mitologia grega, esta arma representa uma força da natureza tão violenta e imprevisível que até os outros deuses olímpicos temiam sua ativação. Enquanto Zeus governava os céus, Poseidon detinha o poder de estilhaçar o solo sob os pés de todo ser vivo. A origem mitológica do tridente remonta à grande titanomaquia, a guerra cósmica pelo trono do universo. Enquanto os deuses lutavam por suas vidas contra os antigos titãs, os 3 ciclopes anciãos, mestres ferreiros do submundo, forjaram 3 armas supremas para inclinar a balança. Assim como deram o raio a Zeus e o elmo das trevas a Hades, presentearam Poseidon com esta lança de 3 pontas. Foi forjada nos fogos primordiais do Tártaro e imbuída com a energia caótica das profundezas da terra e dos oceanos, tornando-se o símbolo supremo de sua autoridade divina sobre as águas e as entranhas da terra. Seu fato de poder primário é seu controle absoluto sobre a geofísica. O tridente não é apenas uma arma de estocada.
é um regulador sísmico. Um único golpe contra o solo pode desencadear terremotos maciços que nivelam cidades inteiras e dividem continentes em dois. Quando Poseidon golpeia a superfície do oceano, ele pode convocar tsunamis altos o suficiente para engolir picos de montanhas. Talvez sua habilidade mais aterrorizante fosse o poder de alterar a geografia à vontade. O mito diz que ele podia fazer ilhas inteiras surgirem das profundezas escuras, ou afundá-las no abismo em questão de segundos. Empunhar o tridente é deter o poder da reestruturação planetária. Como fato curioso, o tridente foi central no famoso concurso pela cidade de Atenas. Para provar seu valor como deus patrono, Poseidon golpeou uma rocha na Acrópole com sua arma, e, instantaneamente, uma fonte de água salgada irrompeu da pedra para impressionar o povo. Embora tenha perdido a cidade para Atena, aquela fonte permaneceu como testemunho do poder bruto do tridente. Se você acha uma lança que induz terremotos perigosa, espere até ver nossa próxima arma, uma lâmina lendária que oferece ao seu dono invencibilidade absoluta no calor da batalha, ocupando o 5º lugar, Excalibur, a lendária lâmina do rei Arthur. Quase todos ouviram falar de Excalibur, mas a maioria esquece que o verdadeiro e terrível segredo de seu poder não estava na lâmina afiada em si, mas na sua bainha. Para nossa 5ª posição, exploramos a espada mais famosa da história europeia, uma arma que garantia ao seu portador a vitória absoluta. A lenda do rei Arthur e sua espada é um pilar da mitologia, um conto de destino, realeza e, acima de tudo, uma forma de invencibilidade mágica que desafiava as leis da guerra. A origem mitológica de Excalibur é frequentemente confundida com a espada na pedra. Contudo, a arma suprema foi entregue a Arthur pela misteriosa Dama do Lago em um ato de magia pura. Ela emergiu das águas, segurando a espada no alto, selando o destino de Arthur como o único e verdadeiro rei da Britânia. Este ato místico dotou a arma de propriedades divinas, ligando seu poder diretamente ao destino do reino. Não foi uma arma forçada por mãos humanas, mas um presente de um plano sobrenatural. Seu fato de poder primário vai muito além da mera força bruta. A lâmina em si era espetacular. Dizia-se que brilhava com a luz de 30 tochas, agindo como um farol de esperança para seus aliados, e um terror cegante para seus inimigos no campo de batalha. Mas o item mais poderoso era, sem dúvida, a bainha mágica. A bainha possuía uma proteção absoluta. Enquanto o rei Arthur a usasse, seus ferimentos simplesmente não sangrariam. Era literalmente impossível para ele morrer por perda de sangue ou por ferimentos mortais durante o combate. A bainha garantia invulnerabilidade total, e apenas o roubo desta bainha permitiu que Arthur fosse mortalmente ferido. Como fato curioso, o nome original da espada, em galês antigo, era Caladfield, que se traduz como fenda dura. Esta descrição não foi uma coincidência. A espada era capaz de cortar o ferro mais resistente como se fosse manteiga mole, provando que seu fio não era deste mundo. Excalibur é o símbolo perfeito de como a magia e o mito se uniram para criar uma vitória garantida, diante de probabilidades impossíveis. Se você achava que uma espada que concede invencibilidade era impressionante, prepare-se, pois as armas que virão foram projetadas para romper os próprios alicerces da realidade. Em 4º lugar, a espada flamejante empunhada pelo gigante Surtr. Imagine uma arma criada com um propósito aterrorizante, para garantir que absolutamente nada permaneça vivo em todo o universo. Na 4ª posição da nossa lista, encontramos a lâmina mais destrutiva na mitologia nórdica, a espada flamejante de Surtr. Enquanto outras armas são usadas para vencer guerras ou proteger reinos, esta espada existe apenas para executar o ato final da história. É a ferramenta suprema, de reinicialização cósmica, esperando na escuridão, pelo momento em que as estrelas cairão e os deuses encontrarão seu fim. A origem mitológica desta arma está ligada ao reino primordial de Muspelheim, um lugar de calor e fogo eternos. É empunhada por Surtr, o gigante de fogo, que guarda os portões de seu reino desde o início dos tempos. Surtr não é um vilão, mas uma força da natureza, uma personificação do poder destrutivo da chama. Ele aguarda pacientemente pela chegada do Ragnarök, o crepúsculo dos deuses, quando liderará seu exército na batalha contra os Aesir. A espada é uma extensão de sua essência, forjada a partir do calor mais puro dos primeiros fogos que arderam no vazio de Ginnungagap. Seu fato de poder primário é o que a define como uma arma de extinção total. A espada não corta apenas armaduras, ela incendeia o tecido da realidade. Segundo a profecia, no auge da batalha final, Surtr arremessará sua espada através dos 9 mundos, desencadeando uma tempestade de fogo cósmica que consumirá a árvore do mundo, Yggdrasil, os reinos dos homens e os palácios dos deuses. Este fogo é tão absoluto que incinerará até mesmo as estrelas, reduzindo todo o universo a uma tela em branco de cinzas. É o botão de reset do cosmos, uma lâmina que põe fim ao próprio conceito de tempo. Como fato curioso, a intensidade desta arma está além da compreensão humana. Disse que brilha com um esplendor que ofusca o sol, e seu calor é tão extremo que os oceanos começam a evaporar em vapor antes mesmo que a lâmina toque a água. A mera presença da espada em um reino é suficiente para transformar terras férteis em desertos áridos em segundos.
Se você acha que uma espada de fogo apocalíptica é o auge do poder, prepare-se, pois nossos 3 objetos principais vão além da destruição física, entrando no reino do absoluto. Em terceiro lugar, a foice de Cronos. Alcançamos o topo, entrando em um território onde as armas não matam apenas, mas mudam a existência. Nesta posição, a foice de Cronos, a arma que encerrou a Era do Céu e deu nascimento ao próprio tempo. Na mitologia grega, este objeto representa o frio, fim inevitável de todas as coisas. É o instrumento de um golpe cósmico que permitiu aos titãs derrubarem os alicerces primordiais do universo. A origem mitológica desta lâmina é um dos contos mais sombrios. Gaia, personificação da Terra, sofria sob seu marido Urano, o céu. Para se libertar, ela forjou uma lâmina curva de um mineral cinzento indestrutível chamado adamantino. Ela clamou por seus filhos, os titãs, para que a usassem. Apenas Cronos foi corajoso o suficiente para tomar a arma. Ele esperou em emboscada pelo seu pai e, com um golpe veloz, usou a foice para castrar Urano, separando para sempre o céu da Terra. Seu fato de poder primário define-a como a ceifeira da imortalidade. Antes desta arma, os deuses primordiais estavam além de qualquer dano físico. A foice de Cronos provou que até os Eternos podiam ser feridos e destronados. Representa o conceito de Cronos, ou o tempo, que consome tudo o que cria. Assim como uma foice colhe o grão, esta arma colhe a vida, o poder e até os deuses. Nada pode sobreviver ao seu fio, pois ela representa a decadência inevitável que o tempo traz a todo ser vivo. Ser atingido por esta lâmina é ser removido do ciclo da eternidade. Como fato curioso, o design curvo desta foice é o ancestral direto do símbolo mais famoso da mortalidade. A imagem da morte, Grim Reaper carregando uma foice, vem diretamente das lendas de Cronos. Ele era o Pai Tempo, o ceifador de almas que se tornou a personificação da morte. Se você acha que ferir o céu é aterrorizante, fique ligado para os 2 primeiros lugares, que possuem o poder de apagar planetas inteiros e reescrever as leis do universo. Em segundo lugar, o Pashupatastra, a arma suprema do Senhor Shiva. Chegamos ao penúltimo lugar de nossa lista com uma arma tão aterrorizante que é frequentemente chamada de bomba atômica do mundo antigo. O Pashupatastra não é apenas uma ferramenta de guerra, é uma força da natureza celestial, pertencente ao Senhor Shiva. Enquanto outras armas nesta contagem dependem de impacto físico ou magia elemental, esta relíquia hindu opera em um nível de aniquilação cósmica absoluta. Textos védicos antigos descrevem um poder capaz de encerrar a própria existência, uma força que transcende as limitações físicas de qualquer exército mortal. A origem mitológica do Pashupatastra está enraizada em uma disciplina espiritual intensa. Ao contrário de uma espada encontrada em um monstro ou um martelo forjado por anões, esta arma é conquistada através de anos de meditação extrema e provas. No épico Mahabharata, o herói Arjuna teve que provar seu valor ao Senhor Shiva antes de recebê-la. É considerada uma arma irresistível do terceiro olho, uma manifestação do papel de Shiva, como o destruidor dentro da trindade cósmica. Não é algo que se carrega em uma bainha, mas uma energia divina, que reside na consciência do guerreiro. Seu fato de poder primário é ser uma arma do pensamento. Não requer um arco físico ou mão firme para ser disparada. O Pashupatastra pode ser lançado através dos olhos, da mente ou cantando um mantra secreto. Uma vez ativado, seu poder é ilimitado. Pode desintegrar planetas inteiros, parar o fluxo do tempo e reduzir toda a criação ao nada em um único piscar de olhos. É uma força imparável, que ignora todas as defesas convencionais, projetada para limpar o universo de toda a vida a fim de permitir um novo começo. Como fato curioso, o uso do Pashupatastra é regido por leis cósmicas estritas. É absolutamente proibido usá-lo contra humanos mortais ou soldados comuns. Seu poder é tão vasto que só pode ser invocado contra inimigos imortais, demônios ou seres celestiais que ameaçam o equilíbrio do universo. Se um guerreiro a usasse contra um inimigo comum por raiva ou ego, a arma destruiria o mundo inteiro como dano colateral. É a arma suprema de última instância, um julgamento final que, uma vez liberado, não pode ser retomado. Apenas uma arma está acima de todas e pertence ao Rei dos Deuses. E finalmente, em primeiro lugar, o raio de Zeus, a arma suprema de soberania e julgamento divino. Chegamos finalmente ao auge absoluto do poder mitológico. O primeiro lugar pertence à arma mais icônica e temida na história da humanidade, o raio de Zeus. Isto não é apenas um fenômeno meteorológico. É o projétil supremo do julgamento divino. Enquanto outras armas podem destruir exércitos, o raio é a única que estabeleceu a ordem atual do universo, provando que até os monstros mais aterrorizantes e os deuses antigos devem curvar-se perante o rei do Olimpo. A origem mitológica desta arma remonta à titanomaquia. Zeus e seus irmãos lutavam uma guerra desesperada contra seu pai Cronos. Para obter a vantagem, Zeus libertou os ciclopes anciãos do Tártaro. Em gratidão, estes mestres ferreiros forjaram 3 raios supremos para ele, um para o trovão, um para o relâmpago e o mais devastador para o julgamento final. Este presente transformou um rebelde no governante indiscutível do cosmos, fornecendo-lhe uma artilharia de longo alcance que nenhum escudo existente poderia esperar bloquear.
ou desviar. Seu fato de poder primário é representar a soberania absoluta sobre a existência. O raio é uma lança concentrada de pura energia inesgotável. Seu poder foi famoso ao ser testado contra Tifão, um monstro tão gigantesco que suas cabeças tocavam as estrelas. Quando todos os outros deuses fugiram em terror, Zeus usou seus raios para incinerar as 100 cabeças do monstro e sepultá-lo sob uma montanha. O raio pode vaporizar divindades imortais e incinerar a terra inteira. É a razão principal pela qual os outros deuses olímpicos permanecem na linha. Eles vivem em constante e justificado temor de sua ira devastadora. Como fato curioso, poetas antigos descreveram esses raios como sendo seres vivos. Não eram objetos inanimados, mas forças da natureza sencientes mantidas no Olimpo. Zeus os armazenava como flechas em uma aljava infinita, e dizia-se que sibilavam, e vibravam com uma fome de justiça. Esta arma é o símbolo definitivo de poder, uma força que encerrou a Era do Caos e mantém o equilíbrio do mundo. Você viu os objetos mais poderosos da história, mas tudo cai sob a sombra do grande raio. Se alguma dessas armas o surpreendeu, deixe um like para honrar seu poder. Diga-nos nos comentários qual arma lendária você mais temeria. E se quiser ver o poder levado ainda mais longe, assista aos 10 deuses mais poderosos da mitologia. Já disponível no canal.